Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Bandeirantes. No ar mais um Boca no Trombone, que todos os domingos leva a você as principais informações do momento sobre aposentadoria, funcionalismo público, os direitos relacionados ao INSS e segurança, entre outros tantos assuntos. Para responder as perguntas que você envia para a gente, contamos hoje com a presença do doutor Guilherme Colim, em nome de CRJ Advogados. Também participam desta edição o presidente do Sindivalores RS, Rogério Martins, e o presidente do UGIRME Sindicato, Isaac Ortiz. Esses são os nossos convidados de hoje. Antes de conversarmos com eles, vamos falar do fato jurídico da semana. As informações na carteira de trabalho e previdência social são meio idôneo de prova com valor relativo de veracidade, cabendo ao INSS comprovar a inexistência ou irregularidade por fraude ou nulidade. Assim, o TRF2 determinou ao INSS a verbação do tempo de serviço, bem como a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria. A anotação na CTPS e a ausência de dados migrados para o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é muito comum, principalmente nos casos de atividade exercida antes de 1980. No caso, o INSS não conseguiu desqualificar as anotações constantes na CTPS do autor e a revisão foi concedida. O segurado não pode ser duplamente prejudicado com o falho sistema do INSS, uma vez que exista a contestação da autarquia contra anotações na carteira, que seja feita ação própria contra o empregador, sem prejuízo ao direito do segurado. Vamos começar mais um Boca no Trombone com a nossa interatividade, respondendo as suas dúvidas sobre aposentadorias, as questões que tratam de INSS, entre outros. Para você participar, é só enviar sua mensagem para o número ou e-mail que divulgamos aqui na tela durante todo o nosso Boca no Trombone. Primeira questão vem lá de Vacaria, olha aí, os campos de cima da serra participando do programa, o nosso telespectador, o Valdair. Quem tem pedido de aposentadoria especial na Justiça, se pedir aposentadoria comum até que saia especial prejudica o processo? É a dúvida do Valdair, doutor Guilherme Colim. Obrigado por estar com a gente mais uma vez, um bom dia. Eu que agradeço. Solano, isso não prejudica em nada. Quando a pessoa ela encaminha um pedido de aposentadoria especial, Sim. Ela não perde o direito de formular, de encaminhar o pedido de aposentadoria por idade e no final ele terá o direito de optar por aquela que seja mais vantajosa. Eu lembro que a aposentadoria especial, ela não impede que a pessoa siga trabalhando depois, né? Claro. Não é esse o texto legal, mas é a orientação pacífica. Então, eu aconselho que o espectador faça essa avaliação, mas com a devida liberdade para avaliar o que é mais conveniente para ele. Ele pode pedir aposentadoria por tempo comum, tranquilo, sem problema. Pode, e depois ele vai avaliar caso ganhe, né? Tá O processo tem que servir a pessoa e não o contrário, né? Perfeito. O Pedro, ele é lá de Santa Cruz do Sul. Olha só, estou há 10 anos encostado e durante 5 anos recebendo aposentadoria por invalidez pela Justiça. Caso derem alta, não teria de ser por perícia judicial? É uma questão. E a segunda, qual perícia tem mais valor, a do juiz ou a administrativa do INSS? Ele refere que tem 53 de idade, 33 anos e 9 meses no somatório do tempo com o benefício usufruído. E ainda uma terceira, poderia me aposentar proporcional? O programa é ótimo, deveria ter 1 hora, as perguntas, né, do Pedro. Perfeito. Vou começar de trás para frente. Para ele se aposentar proporcional, é preciso saber quanto tempo ele tinha de contribuição até 98, e essa informação faltou, né? Essa informação faltou. Essa informação é necessária para o cálculo do pedágio que ele teria de pagar. Então, eu não tenho como responder sim ou não, sem saber quanto ele teria até 98. Eu e a maioria dos advogados que atuam na área sustentam que a perícia judicial não pode ser revogada pela perícia administrativa. Porém, isso não é unânime, ou seja, não é garantia. Eu acredito nisso, eu tenho convicção disso, mas o que importa é decisão judicial.
E não é garantido que esse meu entendimento, que é o entendimento majoritário, será acolhido. O conselho que eu dou, vá na perícia, faça todos os procedimentos administrativos que sejam encaminhados, sejam solicitados pelo INSS, e caso o resultado seja desfavorável, aí sim volte ao judiciário e questione aquela decisão, e também com o argumento dessa hierarquia, entre aspas, se é que a gente pode assim chamar, claro, de perícias, né? Perfeito. Muito obrigado, doutor Guilherme. Você segue participando, mandando as dúvidas, ou por e-mail, ou pelo celular, que a gente divulga aqui na tela da Bandeirantes. Está com a gente na manhã desse domingo o presidente do Sindivalores, o Rogério Martins, e a gente vem falando nas últimas oportunidades que nos encontramos, presidente, sobre a necessidade de termos uma legislação mais adequada no que toca ao transporte de valores. A gente tem hoje uma situação em que há uma total deslealdade, vamos colocar assim, né, no armamento dos bandidos, com armamento muito de ponta, né, e a lei restringindo, né, o uso até para as empresas de transporte de valores de um armamento mais adequado. Como que está esse trabalho do sindicato, das demais associações que defendem a categoria, para tentar revogar essa legislação e colocar uma outra em vigor mais efetiva? Obrigado mais uma vez por estar com a gente, bom dia. Bom dia, doutor Solana, bom dia, doutores. Bom dia, companheiros e trabalhadores do transporte de valores do Estado do Rio Grande do Sul. O que acontece é o seguinte, a Lei 7.102, que é de 83, completamente defasada. Temos a necessidade urgente de negociar, de renegociar, de discutir, fazer uma discussão aberta. Sim. Com todos os poderes, com os trabalhadores de base, com os sindicatos, né, com as federações, para que a gente possa avançar nessa situação. Até, inclusive, assim, ainda para saber essa necessidade real, a ABTV, que é a Associação Brasileira dos Transportadores de Valores do Brasil, indica que o Brasil é o pior país do mundo para o transporte de valores. Todos têm sentido na pele, né, no bolso, a desigualdade do armamento em relação aos trabalhadores. Sim. E só para te ter uma ideia, para o trabalhador ter uma ideia, o Dr. Paiva, que é o presidente da associação, o Dr. Marcos Paiva, ele mostra que em 4 ações violentas da bandidagem em cima dos carros fortes e das bases, foram roubados 140 milhões de reais. Sem falar no prejuízo patrimonial e no prejuízo pessoal dos trabalhadores. Então, lamentavelmente, é necessário fazer uma discussão diante desta inoperância do poder público e da segurança pública. Nesse último assalto e invasão à base de uma empresa em São Paulo, em Ribeirão Preto, uma cidade grande, uma cidade média, no mínimo, a polícia, depois de explosões, depois de tiroteio, levaram 1 hora e 37 minutos para chegar no local do sinistro. É muito tempo, né? Muito tempo. Pois é. Muito tempo. E aí a gente se pauta, né, pelo seguinte, é muito tempo por quê? Porque o Estado não dá condições de termos mais recursos humanos, porque a gente tem poucos policiais para efetivamente dar guarida aos cidadãos, certamente é isso. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma situação muito próxima disso, né? A defasagem é muito grande, o grande número de policiais que vão se aposentando, porque a situação do Estado ela é cada vez mais dificultosa, o Estado não apresenta boas condições de trabalho para os servidores públicos, e isso acaba acontecendo. Próximo bloco, presidente Rogério, vou querer saber do Sindivalores, como que estão essas negociações lá em Brasília, né? Se estão avançando, se efetivamente os deputados federais eles são sensíveis a essa postulação da categoria, logo mais aqui no Boca no Trombone, mais Sindivalores. Bom, comecei a falar sobre o Estado do Rio Grande do Sul e está aqui representando o GERME Sindicato, presidente da entidade, Isaac Ortiz, a quem a gente agradece a presença, presidente Isaac. E olha, quando a gente pensa que a atual administração ela já se utilizou dos meios mais coercitivos para com o servidor público, a gente se engana. Nesse mês que está finalizando, mês de outubro, o governador José Ivo Sartori utilizou de um expediente que até então inédito, né? Ele se utilizou dos valores que são retidos da conta dos trabalhadores, da conta dos servidores públicos, a título de valores de contribuição sindical, e não repassou para as entidades.
Presidente Isaac, a tentativa é clara de tentar amordaçar os sindicatos, de tentar não dar vez e voz, um direito constitucional, está lá nos artigos iniciais da Constituição, dos direitos sociais. Como que a gente pode avaliar, como que a gente pode ter expectativas daqui para frente de uma melhoria, né, nesse convívio, né? Porque ainda vamos ter aí 2 anos de governo da administração José Ivo Sartori. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos telespectadores, bom dia aos colegas de bancada. Realmente, quando a gente pensa que o atual governo já fez tudo o que podia para destruir a segurança pública, destruir os trabalhadores, agora me solidarizar com os colegas do Cine Valores, assim, que é uma profissão, uma das mais arriscadas que temos no Estado, aí, né, juntamente com uma profissão de policial, né. Em uma ocasião assisti um debate uma audiência pública, né, na Assembleia Legislativa sobre o transporte, né, o perigo que esses trabalhadores correm todos os dias. Sim. E é lamentável o que acontece com eles também, né, que carregam aquilo que de mais precioso tem para a criminalidade, né, que é o dinheiro, o transporte de valores, né, que as pessoas matam por dinheiro hoje em dia, né. E é uma profissão muito arriscada mesmo, e esbarra na legislação, assim como nós também, companheiro. Nós também temos um problema seríssimo, toda a legislação para troca de armamento, porte na aposentadoria, armas, tudo é uma burocracia, leva mais de 1 ano para você conseguir uma arma policial. Hoje, se quiser comprar uma arma dele, não esperar que o Estado lhe forneça, Sim. ele leva mais de 1 ano para conseguir a sua arma, né? Veja só. E isso tudo é trágico. Mas o governador Sartori, ele usou desse expediente aí para se apropriou de um dinheiro que não era dele, né? Um dinheiro que era dos trabalhadores, isso é muito sério, né? Isso tem toda uma tipificação no Código Penal, que é apropriação indébita, né? Te apropriar de valores que não são teus, o que está sob tua guarda, né? Então, o governador Sartori fez isso aí, e as entidades todas se mobilizaram do serviço público, né? E, graças a Deus, conseguiu reverter isso. Na sexta-feira passada, a gente conseguiu reverter, mas estamos apreensivos com o próximo mês, né? Mas, falando em governo Sartori, né? Não tem como não deixar de falar na insegurança, né? Claro. Estamos vivendo um momento aí, nós temos, olha, doutor Solano, desde que o governador Sartori assumiu, que editou um decreto no 2º dia de governo, no 1º dia de governo, não me lembro bem, que a gente tem dito, olha, esse decreto, nós chamamos o decreto da morte, né? Esse decreto vai tirar a vida de muitos gaúchos, né? E não deu outras. Hoje nós estamos ultrapassando a linha dos 4.000 homicídios e latrocínios no Rio Grande do Sul. Por 1 ano e meio de governo, isso é muito. 4.000? Repetiu o número para o telespectador. Olha, até 30 de junho... 30 de junho, 1 ano e meio. De 2016, certo. Nós totalizávamos 3.945 mortes. Olha só. Mas após 30 de junho, só no fim de semana, deu 32 homicídios, né? E essa é a média, 30, 20 e poucos, 19. Essa é a média que a gente tem de homicídios, e a gente tem dito que caminhamos a passos largos para chegar a 5.000 homicídios em 2 anos, né? Isto é lamentável. E com essa desculpa de não tenho dinheiro para fazer para tratar a segurança pública, tratar a saúde, tratar a educação, isso é uma desculpa muito esfarrapada. E um governo que está aí há 2 anos já era para ter alguma proposta, algum desenvolvimento para o Estado, né? Não vemos nada, né, presidente? Não vemos nada, não acontece nada. Nenhuma medida, né? Desde que assumiu é só que não tem dinheiro. E a vida das pessoas não pode esperar que o governo tenha dinheiro. E eu pergunto, a próxima vítima quem será, né? Nós temos feito essa pergunta há muito tempo, a gente tem ouvido muito isso agora. Sim. Quando será a próxima vítima, né? Quem será a próxima vítima? E hoje em dia, com uma coisa terrível no Estado. Hoje se executa crianças nesse Estado, se executa pais na frente de crianças, se executa mulheres, se executa em via pública. Aí o grande erro do governador Sartori, quando a gente começou a fazer essa crítica contundente, mas é só entre bandidos que está acontecendo. Mentira. Já não é mais, né? Não é mais, já é muito tempo. Não é mais há tempo. Isso é desculpa de quem não quer promover a segurança pública. Hoje em dia se mata num shopping center, se executa no aeroporto, se executa na via pública, e aí eu te pergunto, e se executa... Aqui na capital, né, nas últimas semanas executa, aí, dentro do estacionamento de um supermercado. E se executa por engano.
Então, mais assim, isso. é mais isso. Além de, nós dizíamos, além do aumento da criminalidade, nós estamos vendo o aumento da brutalidade dos crimes. As pessoas estão cruéis umas com os outros, né? E o Estado tem que tomar as rédeas de tudo que está acontecendo, né? Não se pode deixar o Estado à mercê de justiceiros ou de criminosos que escolhe quem vive e quem morre. Verdade. Então, Presidente Isaac, inclusive no próximo bloco, vou querer a sua opinião sobre um seguinte dado: quantidade de policiais civis que desde agosto do ano passado acabaram pedindo a sua aposentadoria. Pouquinho mais de um ano, né? E vocês vão se alarmar com a quantidade de policiais civis que pediram jubilamento. Eles até poderiam ficar um pouco mais, mas pela situação caótica que está o Estado, pediram a sua aposentadoria. O presidente Isaac comenta isso e demais temas do UGM Sindicato logo em seguida. Mais dúvidas, mais questões que chegam na nossa interatividade, a nossa consultoria jurídica previdenciária, hoje com o doutor Guilherme Colim, do CRJ Advogados. O Adelar, lá de Passo Fundo, gostaria de saber se a Previdência pode contestar uma antecipação de tutela para a aposentadoria. É a dúvida do telespectador, doutor Guilherme. O Adelar. Ele pode recorrer da decisão que concedeu a liminar, desde que o processo tramite no rito comum. Se for no Juizado Especial Federal, não cabe recurso dessa decisão. Perfeito, aí ele pode ficar tranquilo. Então, temporariamente ele vai poder ficar tranquilo. Sim. Ele deve verificar justamente com o advogado, né, para ver em qual rito que está o processo para poder se tranquilizar. Ou não, né? Mais uma antes do intervalo. César de Porto Alegre. Sou deficiente físico e trabalhei mais de 35 anos. Não tem uma lei em que o deficiente físico poderia se aposentar com menos tempo? É o que quer saber o César. Sim, existe sim. O deficiente físico, ele pode se encontrar em 3 categorias. O portador de deficiência moderada, intermediária ou leve. O homem portador com deficiência física grave, ele se aposenta com 25 anos. A moderada com 27, 25, né? 29 e 33. A moderada é com 33 anos e a intermediária com 29. E o mais interessante é que ele vai ter direito a RMI, renda mensal inicial, de 100%. Sem redução, sem fator previdenciário. Mas no caso do espectador, ele já tem os 35 anos, né? Então, pode mesmo que, mas ainda assim é interessante em função do RMI, valor, né? Do valor. Tá certo. O doutor Guilherme segue com a gente. A gente vai para um pequeno intervalo. Já a gente retorna com mais bate-papo aqui com as nossas entidades, o UGM Sindicato e o Sindivalores, além das questões respondidas pelo CRJ Advogados aqui no Boca, no seu ano 27. Muito mais interatividade para você. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27. Muito mais interatividade para você. De volta com mais um bloco do programa Boca no Trombone, que todos os domingos leva a você as principais informações do momento sobre a aposentadoria, funcionalismo público, os direitos relacionados ao INSS, segurança, entre outros tantos assuntos. Mais questões, mais dúvidas que chegam por você que encaminha para a gente ou pelo celular ou então pelo nosso e-mail. A Ana, aqui pertinho de Porto Alegre, do município de Canoas, tem o precatório para receber esse ano. Devo receber ainda em 2016? É o que pergunta, doutor Guilherme, a Ana. Os precatórios expedidos até o dia 1º de julho de um ano são pagos ao longo do exercício do ano seguinte. Eu não sei exatamente quando que foi expedido o precatório da espectadora, mas provavelmente ou será em novembro desse ano ou em novembro do ano que vem. Perfeito, conforme a data, né? Conforme a data da expedição, exatamente. Tá certo. Obrigado, doutor Guilherme, que segue com a gente respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Deixei a pergunta no ar para o presidente Isaac Ortiz, do UGM Sindicato.
Quantidade de policiais civis que pediram jubilamento, pediram aposentadoria, não quiseram mais trabalhar mesmo tendo condições de exercer o labor na Polícia Civil, presidente Isaac. Olha, está havendo uma verdadeira corrida, né, às aposentadorias, primeiro com as condições que nos são oferecidas, né, de trabalho, que ele está muito penoso, as condições são terríveis, né, nós temos mais de 150 cidades que tem um policial ou 2 policiais na delegacia, né, então isso é muito desgastante, um trabalho muito desgastante. E com essas ameaças todos os dias de mudança, de caça ao trabalhador, né, nós estamos agora aí com a PEC, até eu conversava com o doutor Romeu Kanikovski, que nos acompanha aqui, que é nosso advogado do sindicato também, que fez um parecer belíssimo sobre a PEC 241, né, que a chamada PEC da morte, né, que vai cortar investimentos na saúde, na educação, né, então vai ser uma verdadeira tragédia, né. E como complemento dessa PEC vem a questão das aposentadorias depois. Que é a reforma previdenciária. Né? E depois a reforma trabalhista, né. Então, o trabalhador passou a ser o vilão de toda essa história do Brasil, né? O trabalhador passou a ser o grande culpado porque tudo de ruim está acontecendo nesse país, né? E essa PEC é chamada PEC das elites também, porque ela dá um certo privilégio às elites, né? Porque ela tira do trabalhador, toma do trabalhador tudo que é investimento que ele possa ter a seu favor, né? Como nós conversávamos, doutor Romeu, crescimento econômico o país tem. Agora, o que o país não tem é desenvolvimento econômico, né? Que é aquilo que o governo arrecada os impostos tem que promover, que é distribuir a renda melhor, investir, né? Investir na população, investir em melhores condições para o trabalhador e da população, né? Ele está fazendo exatamente o contrário. E só que essa PEC ela vai privilegiar parte das elites, né? Porque não é todo trabalhador, todo empresário que vai ser beneficiado com isso. Exato. Muitos vão quebrar essa PEC aí, né? E junto com o trabalhador. Então, essa PEC, com a ameaça da reforma da Previdência e com a reforma trabalhista, está levando muitos trabalhadores a ir para casa, vou embora, vou me aposentar, somado às condições de trabalho que são oferecidas hoje para que o policial possa desenvolver seu trabalho com a criminalidade em alto risco, muito alto, o risco de vida muito alto hoje. Cada vez maior. Cada vez maior, né? Não só para policial, como cidadão qualquer na rua hoje aí, é um jogo de vida ou morte. Tu sai de casa hoje, tem que chegar em casa e rezar por estar em casa de volta com a tua família, né? Verdade. Porque a situação está complicada hoje. Está né? caótica. E ainda sobre a PEC, rapidamente, temos abordado bastante essa temática, tanto aqui na TV, quanto lá no nosso espaço na Rádio Bandeirantes, e o que fica mais claro é um desprestígio à segurança, à saúde, à educação e uma valorização, sabe para quem, gente? Para quem tem o dinheiro no bolso. Porque o orçamento da União hoje já dispõe de 45% destinado a quê? Pagar juros da dívida pública. Isso vai para o sistema financeiro. E aí fica a pergunta, por que então não negociar com quem empresta dinheiro? E ninguém é tolo, a gente sabe que quem empresta quer uma remuneração por causa disso, é óbvio. Mas que essa remuneração ela seja justa, ela seja adequada e não haja um locupletamento, que as instituições bancárias, que quem financia esse dinheiro, que é nosso, né, não se aproveitem tanto como tem se aproveitado nos últimos anos. É isso, e é a forma ali, como se vai distribuir o dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, é isso que se questiona. Que se tem que ter um limite de teto, todo mundo sabe, né, presidente? Com certeza, é assim, tu falaste bem assim, hoje a arrecadação do Brasil, que está em 2 trilhões e 800 bilhões, mais ou menos, quase 3 trilhões por ano, 45% do que se arrecada vai para pagamento de juros, né? Isso podia ser negociado, e tu não pode cortar verba da saúde, gente. Tu querer tirar a verba da saúde e tirar a vida das pessoas. Isso é muito grave. Tirar leito do hospital, né? Tirar o leite do hospital, isso não se pode. Muito obrigado, presidente Isaac Ortiz, esteve com a gente em nome do UGM Sindicato. Presidente Rogério Martins, do Sindivalores, também lhe deixei um questionamento. Como que está esse trabalho das entidades, das associações, junto aos parlamentares? Os parlamentares estão sensíveis a essa possível modificação na legislação da categoria? Infelizmente não. Infelizmente não. A última pauta que foi extraída para a gente poder negociar esta mudança da lei não contemplou a categoria. Não só a nossa categoria de transporte de valores, mas toda a segurança privada no Brasil. Não se fala em melhoria de armamento, não se fala em condições de trabalho na blindagem, reblindagem das viaturas,
não se fala em aprovação do porte de arma para o trabalhador, Sim. que está muito exposto ao risco. Então, realmente, não estão sendo sensíveis a esse problema. A gente lamenta, né? Porque é onde tudo começa, é através dessas iniciativas parlamentares que o assunto pode se desenvolver. Sem dúvida que cada vez mais mobilização tem que ser feita, né, presidente, para mostrar que os parlamentares estão errados. Eles têm que valorizar, porque isso é um problema social. Não é só para a categoria, vai trazer um benefício para a sociedade em si. Muito obrigado, presidente Rogério Martins, do Sindivalores, esteve com a gente na manhã desse domingo. Uma última questão, doutor Guilherme Colim, do CRJ Advogados, rapidamente, para a gente concluir aqui. A Lorena, lá de Nova Petrópolis, tem 57 anos de idade e 15 anos de contribuição. A pergunta dela, posso parar de contribuir? Primeiro, a contribuição não é uma faculdade do trabalhador, do contribuinte, ela é uma obrigação. A menos, é claro, no caso do contribuinte facultativo. Então, se ela trabalha, se ela exerce atividade remunerada, ela tem a obrigação legal de fazer a contribuição mensal, ou pelo menos na frequência que ela tiver a remuneração dela. Mas falaremos em termos de conveniência. Eu aconselho que ela não pare, por algumas razões. Primeiro, pela proteção previdenciária. Previdência é mais do que aposentadoria, ele inclui a seguridade. Então, ninguém está livre de precisar auxílio-doença, algum outro benefício previdenciário. Segundo, porque existe um projeto de reforma da Previdência e muito se fala em mexer nas regras da aposentadoria por idade. Não sabemos o que acontecerá. Há quem diga que a aposentadoria por idade passará de 15 para 25 anos, o tempo de contribuição, com direito a um pedágio. Claro, há o direito adquirido, provavelmente será respeitado. Mas é que ela tem 57 de idade. Ela tem 57, desculpa, tem razão. Ela não atingiu ainda? Não atingiu. Ela não tem o direito adquirido. Então, menos aconselhável ainda para ela. Ela atendeu um dos requisitos hoje, mas ela não atendeu ambos os requisitos. Não tem o direito adquirido, tem razão. Exatamente. Então, eu não aconselho que faça. Que cesse a contribuição. Por cautela, segue pagando, né? Por cautela, eu seguiria pagando, sem dúvida. Tá certo. Muito obrigado, doutor Guilherme Colim, em nome do CRJ Advogados, que esteve com a gente na manhã desse domingo aqui no Boca no Trombone. Ponto final é mais um Boca, que vai ao ar todos os domingos na sua TV Bandeirantes, das 7h30 às 8 horas da manhã. Mais uma vez, muito obrigado a você pela audiência, aí em diversas cidades do estado. Olha, tivemos ainda questões aqui lá de Bagé, um abraço à Vera, ao Edemar lá de Lajeado, o Renato de Porto Alegre, também o Ronaldo de Tupanciretã, né? Siga participando durante a semana, enviando as suas mensagens para o nosso celular, para o nosso e-mail. Você quer conferir a reprise aqui do programa, ficar por dentro de tudo que a gente fala, tanto na TV quanto na Rádio Bandeirantes, acesse a nossa fanpage lá em facebook.com/Programa Boca no Trombone e também o nosso portal, que é programabocaноtrombone.com.br. Lá tem os links de todas as entidades, o GEIRM Sindicato, Sindivalores, CRJ Advogados, tudo isso ligado, interligado, né? Em Facebook, em site, nas nossas mídias, no nosso canal do YouTube também. Boca no Trombone, ano 27, muito mais interatividade para você.